em parceria com a Agência de Divulgação Científica, um oferecimento do Instituto de Biociências de Botucatu. Começa agora o Por Acaso, onde cada caso é um caso. Apresentado pela Gabriela Larissa, ou derramada para os íntimos. Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Por Acaso, onde cada caso é um caso. O episódio de hoje é para você que não posso falar, porque a primeira regra do Clube da Luta é não falar sobre o Clube da Luta. Mas estamos aqui hoje para conversar sobre... Não te interessa, não vamos falar sobre o tema. Brincadeira, estamos aqui para falar sobre sono com a doutora Silke Weber, que é médica e mestre e doutora em medicina, otorrinolaringologista e que trabalha com medicina do sono nesse momento. Além disso, a Silke também é violinista e participa da OFIB, a Orquestra Filarmônica do Instituto de Biociências de Botucatu. Bem-vinda, professora Silke. Muito obrigada. Prazer é todo meu. É uma honra e um prazer poder estar aqui com vocês, conversando um pouco sobre a nossa área de atuação e que tem gerado tanto distúrbio, né? Da dificuldade de todo mundo. E temos também hoje um segundo convidado, o Renato Batistel, que é médico, mestre em medicina e está fazendo seu doutorado na área de otorrinolaringologia com a professora Silke. Além disso, ele também trabalha com medicina do sono e gosta de fazer fotografia de paisagens. Seja bem-vindo, Renato. Muito obrigado pelo convite. Fico feliz em debater aí sobre o assunto, né? E também sobre um filme bem interessante, né? Que a gente vai subir. Não podemos falar por enquanto, né? Maravilha! E claro, para levar esse bate-papo para frente aqui comigo, nós temos o Marcelo, que é biomédico, mestre em ciências fisiológicas, e não podemos falar sobre isso, porque são as regras do Clube da Luta. Bem-vindo, Marcelo. Muito obrigado, Gabi. E a anfitriã do nosso podcast, a Gabriela Larissa, que também é biomédica formada pela Unesp, tem mestrado na Biologia Geral e Aplicada e atualmente faz doutorado no Programa de Cirurgia e Medicina Translacional da FMB, que também não posso falar nada mais sobre ela porque é parte das regras do clube. Enfim, então, para a gente começar o bate-papo hoje, vamos ao Clube da Luta. Clube da Luta, para quem não conhece, é um filme muito famoso. É muito famoso entre as rodas de adolescentes cultos, né? É um filme considerado um filme importante, é um filme cult, né? E ele é um filme extremamente interessante. Na verdade, ele é muito bem feito também, né? Eu gostei muito do filme, foi muito bom relembrar sobre esse filme esses dias, né? Que a gente estava se preparando para gravar o podcast. Então, eu vou dar um resumo bem resumido da história e se alguém quiser acrescentar alguma coisa, fiquem à vontade. Este filme tem o personagem principal, que é o narrador, porque ele não tem nome, né? Eu acho que ele não tem nome. É o Edward Norton. Ele não tem nome, né? É o Edward Norton. E o Edward Norton tá lá vivendo uma vida miserável, onde ele trabalha muito e tem insônia, e ele dorme muito pouco, e ele tá muito descontente, ele tá muito infeliz. E aí, um determinado dia, ele recebe uma orientação para ir em grupos de apoio, né? De pessoas com Câncer de testículo. com câncer de testículo, porque ele tá se sentindo deprimido, tá dando várias coisas erradas, então o terapeuta recomenda dele ir nesse grupo de apoio para ver pessoas em situação de sofrimento de verdade, para ele conseguir relativizar o sofrimento dele. Acho que era essa a ideia, né? E aí ele começa a frequentar esses grupos de apoio, e aí ele gosta de ir no grupo de apoio, ele encontra apoio em uma pessoa que está num desses grupos, ele começa a frequentar vários grupos de apoio de pessoas com diferentes doenças e se aproveitar daquilo. E ao mesmo tempo tem a Marla, que é uma mulher que está fazendo a mesma coisa, ela também está indo em vários grupos de apoio para ver as pessoas em sofrimento e se sentir bem com ela mesma. E isso começa a incomodar o Edward Norton. E aí ele chega na Marla e fala pra Marla parar de ir nos grupos de apoio de fake, né? Porque ela não precisa dos grupos de apoio, ela não tem aquelas doenças. Porque tá atrapalhando ele, que também não tem aquelas doenças, de ir nos grupos de apoio. Aí eles combinam de um ir a uns grupos e outro ir nos outros grupos, né? Acontece essa troca. E aí, num determinado ponto da história, o Edward Norton, ele conhece o Brad Pitt. E o Brad Pitt, ele é o oposto do Edward Norton, né? E é um cara que tá super feliz ali com ele mesmo, ele tem aquele jeito meio de dead boy, ele é muito bem resolvido, ele é um cara que faz sucesso com as garotas, aquela coisa toda ali. E aí, acontece algumas reviravoltas, e aí no final o Edward Norton, ele precisa ligar para alguém para ajudar ele com a casa dele que explodiu. Um detalhe importante. Ele conhece o Brad Pitt fala que trabalha fabricando sabonete e que esses sabonetes dá para criar explosivos.
E aí, um pouco depois, a casa do Edward Norton explode. E aí, ele precisa ligar para alguém para procurar abrigo. E aí, liga para esse cara que ele só conversou uma vez. E aí, ele liga. E aí, o cara não atende. Aí, ele vira de costas e ele toca o telefone, que é um telefone com Beeple, né? Toca de volta e é o cara ligando para ele. E aí, vai para casa desse cara. E aí, lá, eles começam a fazer sabonete juntos. Sabonete com gordura humana, que eles pegam de clínicas de plástica, né? Então, pegam a gordura humana, fazem sabonete. E esses sabonetes, eles vendem para as mulheres, que são as donas daquelas gorduras, né? E essa é uma das grandes ironias que tem ali no filme, que eles querem deixar entrever. E aí eles estão lá vivendo a vida, e aí o Edward Norton vai ficando obcecado pelo Brad Pitt. E aí eles vão vivendo dessa forma, e aí um dia eles saem no soco, eles começam a brigar. Sim, E aí eles ficam muito contentes com isso, sentem que acharam a chave ali pra vida e começam o Clube da Luta. E aí eles começam a puxar briga e vários homens começam a descobrir, participar, e não pode falar sobre o Clube da Luta fora do Clube da Luta. E em pouco tempo o Clube da Luta se torna uma grande seita ao redor do Brad Pitt. Qual é o nome dele? Do Tyler personagem? Durden. O Tyler, E aí começa a virar uma grande seita em volta do Tyler, ele começa a falar coisas, mandar as pessoas fazerem coisas, todos os homens obedecem ele, e ele tem vários discursos, né, criticando o capitalismo, criticando a forma que a sociedade está. Aí tem aquele clássico, né, que o pessoal adora postar na internet, que nós temos empregos que não gostamos para conseguir dinheiro, para comprar coisas que não precisamos, impressionar gente que não gostamos. Tem toda essa coisa. Então ele começa desse lado, convence todo mundo e o pessoal começa a virar uma seita em volta dele. Aí começa a virar uma coisa meio absurda e se tornar aos poucos tudo aquilo que ele vinha criticando, né? Então ele fala sobre o quanto a gente tem essa cegueira social e aí ele começa a fazer uma seita que todo mundo tem uma cegueira em relação a ele. E aí chega o maior plot twist do cinema. Acho que todo mundo já viu esse filme a essa altura, né? Acho que pode falar o final. É um filme antigo, é muito famoso. Mas aí o Edward Norton, ele descobre que nunca teve o Tyler, sempre foi ele mesmo, né? Então ele criou ali uma forma de transtorno que ele estava personificando algumas coisas que ele mesmo estava fazendo. Então ele estava fazendo sabão, ele explodiu a casa dele, ele foi atrás de tudo isso, ele criou aquela seita e ele colocava tudo isso na figura do Tyler como se fossem coisas que não faziam parte dele e era ele o tempo todo. Ele brigava com ele mesmo? Aí nessa hora, começa a mostrar cenas do passado, tipo, ele interagindo com o Tyler, ele não tinha ninguém, aí começa a mostrar essa coisa assim, aí começa a mostrar, por exemplo, e ele descobre isso e ele pergunta pra Marla, né, porque tem um momento da história que a Marla, que era a mulher que o Edward Norton gostava, começa a sair com o Tyler. Aí ele pergunta pra Marla, tipo, nossa, Marla, nós já ficamos, e ela, tipo, sim, todos os dias. E aí no filme, se a gente reparar, tem algumas dicas que você só consegue ver depois que você já sabe o que acontece. Mas o Tyler e a Marla nunca são vistos ao mesmo lugar ao mesmo tempo quando o Edward Norton tá perto. Então tem algumas coisinhas assim que acontecem no filme. Tudo é muito pensado, o filme é muito autoconsciente dele próprio. Tem várias coisas assim, né? Então existem grandes textos, grandes vídeos na internet explicando esse filme, como ele foi dirigido, como ele foi bem feito. Aí no filme aparecem cartazes de filmes que tem o Brad Pitt, filmes que tem o Edward Norton na vida real, que são outros filmes que eles gravaram, aparece de fundo em algumas cenas, para mostrar que o filme tem autoconsciência do que ele é. Enfim, tem várias coisinhas assim, várias pontas soltas. E aí a questão é, né, onde a gente chega com tudo isso? O Edward Norton, que é o narrador, ele tinha um problema crônico de insônia, né? Ele tinha esse problema, ele não conseguia dormir. Isso é mostrado no começo do filme. E ele só consegue dormir quando ele encontra o Tyler a primeira vez. Tem alguma coisa assim, não é? Eu acho que é depois da primeira luta Depois da dele. luta, né? Ele descansa, né? Ele Ele chega no escritório descansado depois da primeira noite, todo amassado e cheio de hematomas, mas descansado, né? Sim. E o que tem de relação entre esse cansaço, essa realização e a insônia, né? Quais são as raízes dessa insônia? O que pode ter acontecido que consertou a insônia dele ali? Tem algum sentido isso? É uma pergunta complexa, né? Acho que... A senhora quer falar? Não, pode falar. Eu acho que... Bom, se a gente for pensar primeiro no que é insônia, né? Insônia é um termo que a gente pode desmembrar em várias frentes, né? Mas, de forma clássica, é entendido como uma condição de saúde, né? Em que a pessoa tem uma dificuldade de induzir o sono, ou seja, pegar no sono,
manter o sono, né, de uma forma geral à noite, que normalmente dura mais tempo, né, é uma forma crônica. Hoje em dia a gente tem bastante o tempo de 3 meses, a partir de 3 meses, porque uma noite apenas sem dormir direito não é necessariamente uma condição de saúde que vai atrapalhar a vida do sujeito, talvez naquele dia especificamente, mas a longo prazo isso não vai ser um problema, né? E a característica de não conseguir pegar no sono justamente causando um prejuízo na qualidade de vida, né? Hoje em dia é muito essa definição, que se a gente for pensar no Edward Norton, é exatamente, né? Ele tinha uma dificuldade de pegar no sono, né? De manter o sono, e que aquilo representava uma certa dificuldade na qualidade de vida dele, né? Então, acho que talvez seja a primeira análise que ele, de fato, parece que tinha insônia, né? E o que isso acarreta no dia a dia dele, ou seja, quais são as consequências, eu acho que elas, de uma forma um pouco mais extrema, né, podem ser vistas no filme. Porque aí a gente tem que pensar bastante em relação a quais são, talvez, as funções do sono, para a gente pensar o que não dormir direito pode gerar, né? Uhum. E as associações, né, das doenças mentais, né, como a insônia. Hoje a gente sabe que tem uma forte associação da insônia com depressão, né, e ansiedade. Então, depressão, ansiedade, elas fortalecem, né, o ciclo vicioso da insônia, né, e você não dormir direito, não conseguindo fazer um tempo adequado, né, uma ritmicidade adequada do sono, aumenta essa sensação de depressão, de ansiedade, de fadiga, né, e depressão, né? Então, acho que você tem essa associação com doenças, né, mentais, com a saúde mental. E aí precisaria ver o quanto que insônia consegue ser um trigger para, Tudo isso, até para tipo esquizofrenias, para você deflagrar, Uma psicose, né? para ir para a psicose, né? E depois, mais tarde no filme é revelado que, na verdade, a insônia dele é que ele estava vivendo uma vida dupla. Quando era que ele estava dormindo, na verdade ele estava sendo Tyler Durden. Então, a insônia dele era um processo de dissociação completa. Não é que ele não dormia, é que ele vivia duas vidas. Sim. E aí, que é um dos plots, né? E aí ele dissociava, vivia como Tyler e achava que, na verdade, ele não estava dormindo. Então, tem essa questão da crise dissociativa relacionado a insônia dele, esquizofrenia mesmo. E aí meio que ele só consegue voltar a dormir mesmo quando ele... Porque parece que tem um negócio meio de repressão ali, que ele tá reprimindo do consciente dele os aspectos humanos que o Tyler Durden representa, como a agressividade, a falta de... quebrando com... A agressividade quebra com parâmetros sociais, quebra com leis. Parece que ele tá reprimindo isso de algum modo e expressando essa repressão na dissociação dele. Uhum. E aí depois que ele entra no Clube da Luta, parece que ele, assumindo essa agressividade inerente a ele, finalmente vivendo isso, ele para de ter que reprimir e consegue voltar a dormir, porque ele não precisa mais daquilo. Parece que tem um evento psiquiátrico assim no filme acontecendo, né? Sim, sem dúvida. O ciência. Tem isso, e tem uma questão, né? Que é aquela coisa, quando você não dorme, é como se fosse tudo a cópia da cópia da cópia. Então ele não tem essa noção, porque realmente ele não tá dormindo, ele tá vivendo uma vida dupla. E dá pra gente entender, ele não entender que ele está vivendo essa vida dupla, porque ele não está dormindo. E aí você processa realmente a realidade de uma forma muito diferente, né? Quando você não dorme. Entendo que no caso dele você tem vários momentos mentais sobrepostos, né? Tá? Não só a insônia, né? Sim. Tá? Mas a gente sabe, você tendo tempo insuficiente de sono, que toda a sua agilidade mental, né? Capacidade de pensar, concentração e tudo, mas você sofre, claro, um declínio, né? Você tem problemas, né? Em se concentrar melhor, em criar grandes atividades, né? Tá? Pela falta de som, né? Sim, até mesmo a questão da memória que você falou, sobre uma percepção talvez deturpada,
do dia de ontem em relação ao próximo, né? Tudo parece talvez o mesmo, porque talvez até a memória esteja prejudicada. A gente sabe que uma das grandes funções, principalmente do sono REM, né? Que é o sono que a gente chama de dos olhos que se movimentam rápido, né? Que é a sigla em inglês. Ele é uma grande etapa do nosso sono que fixa as memórias de curta duração, a própria estabilização do humor, né? Então, isso que a professora Cico está falando, né? Sobre a questão de ter uma associação de distúrbios psiquiátricos, de humor, de uma forma geral, mas não necessariamente tem que ter um distúrbio envolvido, né? Aquela sensação nossa de ter dormido emocionalmente abalado e acordado renovado é uma sensação verdadeira. Na verdade, é uma função do nosso sono, estabilizar o nosso humor, né? E quando isso se dissolve, né? Pode ter questões mais graves, como uma psicose, mas não necessariamente, né? Sim, Isso é uma coisa que conforme a gente vai tendo mais idade, eu acho que vai ficando mais claro. Porque quando a gente é jovem, a gente não dorme e a gente tá ótimo, né? A gente, tipo, dorme muito tarde. Fala isso para os meus alunos da medicina, que quando eles começam a dar plantão. Então, aí quando vai chegando a idade, quando você vai ficando mais adulto, aí cada noite de sono parece que faz muita diferença. Antigamente isso era uma associação que eu não enxergava, que agora eu vejo como uma nitidez muito maior. Exercícios físicos. Quando você não dorme bem, o rendimento é muito menor, assim. Antigamente eu não sentia tanto. Aí conforme vai passando o tempo, aí vai ficando mais marcado. Você vai entendendo melhor isso. Sim. Só que o sono, ele bagunça tudo, né? Então, no caso, a gente tá falando das funções cerebrais, mas tem as outras questões sistêmicas que estão associadas também, né? Com a falta de sono. Vários hormônios têm ciclo circadiano, o hormônio do crescimento ele cicla com o sono, o cortisol cicla com o sono. Então, se você causa uma disrupção nesses hormônios aí, a sua performance atlética vai embora. Se a sua disrupção de hormônio sexual e hormônio de crescimento tá pesada. Tanto que quem é atleta profissional, a pessoa vive como um monge. Tem dormir 10 horas por dia, é parte da profissão. Você dorme todo dia às 9 da noite, senão você não vai para as Olimpíadas. Sim. Aí não é necessariamente o tempo de duração de sono, né? Mas principalmente a ritmicidade e a regularidade, né? Tá? Que é um desafio, né, para os adolescentes, né? Sim. Que eles têm o fuso, né, tá natural, né, com os hormônios na adolescência, né, que você tem um atraso na fase, né, de querer dormir ou de você sentir sono cada vez mais tarde, e com isso você quer acordar mais tarde, mas a partir de hora a sociedade não permite. Então, né, você não cabe tudo, né, no resto da noite que funciona, né? Agora, para toda a parte de liberação, né, de hormônios, vamos dizer, o rigor da ritmicidade, né? De você quer dormir 9 horas e quer dormir a partir das 9 ou 10 horas da noite, né? Segue até as 7 da manhã para você preencher as suas 9 horas de sono, porque você precisa de 9 horas ou você precisa de 8 horas. Não adianta você fazer um dia dormindo às 10 e dormindo até às 6, no outro dia você dorme meia-noite e vai até às 8, no outro dia você vai... Tá? Essa mudança, né, nesses fusos faz com que bagunça toda a liberação dessa sua liberação dos hormônios circadianos. E aí você deflata esses distúrbios do sono, inclusive a insônia, porque você começa a deciclar, né? Tá? A desritmicizar, né? De criar um desritmo, né? Dessa liberação de hormônios, inclusive do hormônio melatonina, né? Para dormir. Né? Hoje em dia, na mídia, o cortisol é muito vilanizado, mas o cortisol é um hormônio extremamente importante. É um dos hormônios mais importantes que existe no corpo, é o cortisol. E o cortisol tem esse ciclo. Só que se está desincronizado e você quer dormir agora, mas o ciclo do seu cortisol está na hora de estar alto, você não vai dormir. Igual melatonina, né? E a melatonina, tudo bem, ela não está só nessa ritmicidade, ela também está exposta muito, ou ela está muito induzida, né, pela exposição à luz. Então,
a nossa sociedade hoje, ela cria cada vez mais, né, atividades em que você está exposto à luz artificial, seja a luz artificial nossa aqui, sejam todos os nossos produtos, né, os meios pelo qual a gente hoje se diverte, né? Celular, computador, televisão, né? Todas elas acabam emitindo luz não natural e luz com ondas, né? Numa frequência que é a luz azul, que é que mais retarda a produção da melatonina, do hormônio de sono. E a melatonina, não só ela tem um ciclo circadiano, ela também tem um ciclo anual. Sim. Então se um dia você está no escuro às 9, no outro dia você está no escuro à meia-noite, o seu hipotálamo tá, mas é verão ou é inverno? Não estou entendendo o que está acontecendo aqui. Sim. Então tem esse desregulamento também anual, não é só... Isto, para nós aqui no Hemisfério Sul, a gente que está aqui nessa faixa aqui, São Paulo, né? Tá? Onde você não tem essas variedades tão importantes de claridade como você tem no Hemisfério Norte, né? Ou, né, principalmente dos países muito nórdicos, né? Tá? Lá realmente é assustador, né? Essa diferença que faz de claridade que você tem, né, os momentos que escurece muito cedo, né? E aí, se você está, né, ou viajando, congresso, alguma coisa, escurece às 3, 4 da tarde, assim você está morto de sono, né? Tá isso. Isso é uma questão bastante relevante, né? A melatonina, ela é um hormônio do sono e ela é estimulada pelo escuro, né? Então, sempre que tem uma apresentação de slides que o professor apaga a luz da sala, todo mundo dorme. Então, isso é uma coisa... associada a toda a privação de sono que essa juventude tem, porque ninguém mais dorme 8 horas por noite, né? Todo mundo há alguma coisa a fazer. Ninguém mais tem uma regularidade de sono, né? De ir dormir toda noite no mesmo horário, e acordar no mesmo horário, né? Tá? Todos nós fragmentamos, né? Essa nossa vida, desregulamos, né? Então, junto com isso, a gente ganha uma privação de sono, né? Que só acumula. Então, quando você tem um momento ímpar, né? Tá? Você tem... Responde anteriormente. Eu tenho um momento indutor de sono quando eu entro em carro, em transporte. Carro, ônibus. Eu sento... O motorzinho, né? O ruído de base, o balanço, né? Então, tá. Começou a andar o carro, eu durmo. Parece um carrinho de neném, assim, que você balança o carrinho e o neném dorme, né? Mais ou menos assim. Né? Não é à toa, né? Hoje, um dos meios pelo qual a gente investiga a sonolência diurna excessiva, né? Você não tem um sono adequado, isso tem um impacto diurno, então o impacto diurno é que você fica com sono. Tá? A partir de quando você considera isso excessivo ou não, né? Então a gente tem um questionário, né, padronizado que investiga em 8 situações, né? Tá? Qual é a chance de cochilar? Uma das situações é justamente você estar no carro como passageiro, tá? Qual é a chance de cochilar, tá? E assim você vê, né? É altíssimo, né? Para a grande maioria das pessoas. Sim, sentado no sofá. Sentado no sofá. Após uma refeição. Sentado no ambiente público em que você não é envolvido, né? Tá? Tipo, sala de aula no fundão, né? Tá? Qual é a chance de cochilar? E aí você faz essa aplicação e você vai ver que todos nós pontuamos altos. Das várias coisas que vocês falaram, eu pensei, acho que estou com sonolência de assim, a gente não pontua falando com alguém, então a gente não dorme falando com alguém. Espera-se que não. Dirigindo, a gente espera que não. Então, mas realmente, né? Tá assim, a gente vai olhar, você põe 11 anos e fala assim, às vezes, realmente, sempre. Né? Tá? Então, a gente realmente chega a uma pontuação que chega no limite da normalidade ou até passa um pouquinho, né? E isso não é porque você tem um grande distúrbio do sono patológico. E sim, a gente tem um hábito de sono
altíssimo, né? E essa privação de sono acumulado que é imposto, Essa branca do sono. que é imposto hoje o que a gente divulga, né, como legal, né, pela mídia, e a gente, quando eu faço esse teste com os nossos alunos na medicina, né, porque a gente fez um X errado quando a gente fez um vestibular, né, e optamos por medicina, que por si só, né, induz a hábitos de sono horrorosos, né? Mas eu acho que esse é um ponto interessante do livro, do filme, desculpa, porque de fato ele faz uma correlação entre duas coisas que de certa forma andam juntas, né? Ele faz uma crítica ao capitalismo, né? E fala sobre a questão da insônia, mas o que a professora está dizendo, né? Essa restrição crônica que acontece de sono, ela é uma coisa muito característica da nossa sociedade, como ela se organiza. Tem a questão crônica agora também, que está mais intensa ainda por conta do uso de telas, mas tem a ver com o ritmo de trabalho, o ritmo 24/7, né, que é uma coisa que tem acontecido cada vez mais, né? Tem um livro que é interessante, eu não lembro o nome do autor agora, mas ele faz uma correlação entre essas duas coisas, e dizendo que o sono é um pouco a última barreira que o capitalismo ainda não conseguiu vencer, né? No modo de produção e tudo mais. E aí ele traz alguns dados interessantes, falando sobre o americano médio atualmente, de uma forma geral, dorme por volta de 6 horas e meia, 7 horas, né? Há uma geração atrás, por volta de 8 horas. E aí ele traz um dado que pra gente parece um pouco assustador, né? No começo do século XX, 1900 e pouquinho, normalmente 10 horas, né, de sono. Perdeu 2 horas. Então, a gente vem perdendo conforme o tempo passa, né, a quantidade de horas e também a qualidade por conta de todos esses dispositivos, problemas de saúde mental e assim vai. Isso vai gerando todos esses problemas, né? Nossa. É o famoso meme que a professora falou, você estuda medicina que não tem, que é completamente oposta a ter uma rotina de sono saudável. É aquele famoso meme. Você às 3 da manhã no plantão lendo Como Não Dormir Faz Mal. Os benefícios da falsa disfunção. Isso aconteceu comigo no mestrado. Eu 3 dias virado no laboratório para estudar o que a privação de sono faz com a hipotalâmico. Exatamente. Pois é. Acho que nesse sentido hoje, isso não é só medicina, né? Se você vai olhar hoje, como nós temos hoje múltiplos serviços, né, que demandam 24/7. A gente tem múltiplas áreas, né, onde você trabalha em turnos, né? Ou porque você precisa manter a produtividade, ou porque você não consegue desligar, né, tal, os fornos, algumas linhas de produção, você não pode desligar o dispositivo, então você tem que manter ele 24 horas por dia. Um hospital que tem que funcionar 24 horas por dia. Então, você tem pessoas trabalhando em turno, né? E aí você vê a importância realmente que é de você orientar as pessoas a seguirem uma higiene do sono bacana, justamente para tentar minimizar esse efeito, né, desse problema do turno, né, de você estar trabalhando à noite, né? Na medicina, hoje, para residência, a gente conseguiu regulamentar. Pós-plantão, você tem um descanso pós-plantão. Para a residência, para o aluno da graduação. Para o médico em atividade, ainda não tem uma limitação. Então, se você não se limita, né, tá? Se você não se policia, né, tá? Você se expõe, né, a inúmeras consequências, seja acidentes, e aí são acidentes, não só acidentes de carro, né? Então, você trabalha como cirurgião, né? Acidentes de você se perfurar, por exemplo, numa cirurgia, né? Tá? Acidentes domésticos também, às vezes. Acidentes Derrubar coisas domésticos. dentro de casa, né? Pela perda de reflexo. Tá? Então, a gente, né? E fora as outras doenças crônicas hoje que a gente sabe que estão associadas, né, a uma boa qualidade do sono, ou então a uma pior qualidade do sono, né, como a hipertensão, o diabetes, doença cardiovascular, AVC, doença de colesterol, né, tudo aquilo a gente hoje sabe que está associado ao ritmo circadiano ideal, né? E o dormir bem.
eu dormir bem, né? Sim. E o que é interessante é que a privação de sono aumenta a chance de ter essas doenças e quando você tem essas doenças prejudica a qualidade do sono Sim. também, Sim. né? Sim. Então, Sim, dá um ciclo vicioso. se alimenta Sim. uma coisa Sim. da outra, né? Sim. Isso que é- Não só na insônia, a gente vê isso também nos distúrbios respiratórios. Se a gente pegar hoje os distúrbios respiratórios do sono, como a apneia obstrutiva de sono, que um dos fatores de risco é a obesidade, hoje a gente sabe. Aí, não dormir bem, a má qualidade do sono, e aí, às vezes, você não tem uma privação de sono no sentido de um tempo curto de sono. Mas você ficou 8 horas na cama, mas você ficou fragmentando, dormiu pouco. né? Você fragmentando tanto o sono, porque você acordou para respirar, né? Inúmeras vezes a cada hora, isto faz com que você tenha bloqueios metabólicos, com que você tem um freio em perder peso, independente se você tenta fazer dieta ou atividade física, não tem disposição para fazer atividade física, e você cria metabolismos, inclusive, a ganhar cada vez mais peso, que vai piorar cada vez mais a apneia, né? a apneia obstrutiva do sono é uma das doenças mais comuns do sono, né? Que a gente tem. Ela e a atividade. insônia, elas são as duas campeãs, né? E a apneia obstrutiva é o caso em que o paciente tem problema de roncar muito quando ele dorme. Sim. Né? Então ele ronca e aí em um determinado momento ele para de roncar e para de respirar ao mesmo Sim. tempo. Sim. Né? É isso que acontece. E Nesse sentido, nesse sentido, então assim, eu estava conversando com um grupo, né, de sono, né, tá assim, aí o pessoal fala assim, não, quando vem a esposa e fala, não, meu marido, ele roncava muito, não sei, agora melhorou, ele não tá roncando tanto mais. Aí você olha para o marido, né, tá assim, ele envelheceu, né, porque passaram os seus anos, né, então fator de risco, idade, tá lá, né? Tá? E ele é obesinho, né? Então, não emagreceu, não mudou nada de hábitos de vida, alguma coisa. Então, você fala assim, o ronco melhorou, é porque ele tem mais apneias, né? Ele tá parando mais, porque ele parou de respirar. Ele parou de respirar, não porque, né, tá melhorando, né? Tá, então, né? Não, E de onde vem o ronco? Por que algumas pessoas roncam tanto e outras pessoas não roncam? o ronco é isso que você disse, né? Ele é um som que acontece normalmente através do turbinionamento do ar. Então, quando o ar está passando com uma certa dificuldade na via aérea, ele vai produzir esse barulho, né? E o motivo para isso é o que a gente chama de multifatorial, né? Óbvio que não dá para você falar que é um motivo só. Muito tempo a gente achou que o ronco era uma coisa normal, né? Uma característica da pessoa. Hoje a gente já não entende tanto dessa forma, não só pelos riscos de ter apneia, mas porque identificar que existe algum tipo de dificuldade ali, né? Se a gente for pensar na apneia, que é o que a gente chama de obstrutiva, né? Que é essa apneia que tem a ver com uma restrição da via aérea, os motivos podem ser vários. Talvez o principal tenha a ver com a obesidade, tem a ver com a questão do que a gente chama da faixa etária mesmo. As mulheres têm uma certa proteção em relação ao ronco e as consequências da apneia até o período antes da menopausa. Depois disso, acaba que o sexo masculino já não é mais tanto um fator de risco. Mas também tem características genéticas, né? Características anatômicas. Então, por exemplo, uma base da língua muito grande, que não consegue se posicionar bem dentro da boca, caindo e fechando a via aérea, um nariz que tem algum tipo de obstrução em crianças, pensando em aumento da adenoide, que é aquela famosa carne esponjosa, né? Aumento da amígdala também. Então, são fatores aí anatômicos que podem, a retrognatia, né? Que é a posição mais posicionada para trás do queixo, da própria língua. Então, são fatores que são fatores de risco que a gente sempre tem que avaliar de uma forma geral, né? Mas não considerar como um ronco como uma coisa só, uma coisa que incomoda ali o parceiro ou a O parceira. importante é o silêncio, não é só isso. Não, o ronco é sempre um sinal de que tem algum tipo de obstrução, né? E hoje, mesmo que não tenha apneia obstrutiva, né, o ronco, como ele representa que tem alguma resistência na via aérea. Tem algumas pessoas que são mais sensíveis
a estas resistências. E elas acordam mais. Então, elas têm uma fragmentação do sono, por mais que eles não tenham apneia, né? Mas eles, nessas resistências, né, ou nessa percepção da resistência na via aérea, elas acabam despertando várias vezes durante a noite, né? Chegando, então, durante o dia, eles têm a sonolência diurna, mas durante a noite isso gera estresse para eles. Então, libera catecolaminas, né? Tá? Altera o ciclo do cortisol também, né? Tá? Então, você tem repercussões diurnas nessas pessoas, mesmo que elas não tenham apneia. Você citou a proteção que as mulheres têm com a apneia. A apneia, ela tem uma diferença entre os sexos muito proeminente. Ela é muito característica em homem. Porque a progesterona, ela é um estimulante respiratório muito potente. E você falou do ciclo vicioso da apneia, hormônios sexuais também entram nesse ciclo, porque os hormônios sexuais são muito importantes no controle da respiração, participam no controle central da respiração, só que aí você tem a apneia, isso causa uma disrupção dos hormônios sexuais, a disrupção dos hormônios sexuais piora a respiração, que fica nesse ciclo. Sim. Então, isso afeta também os hormônios sexuais. E entra nesse ciclo. Sim, e uma das grandes queixas, né, é libido, né, ou disfunção erétil no homem, né? Tá? É uma das grandes queixas associado à apneia obstrutiva de sono, né? Tá? Que aí também foi muitas vezes, né, ou por muito tempo foi desvalorizado, porque o pessoal achava que estava relacionado à idade mesmo, né? Tá? E aí não, acaba sendo potencializado, né, por essa disrupção mesmo causada pela apneia. E é um negócio difícil de resolver, porque se você, beleza, esses homens aqui que estão com apneia, geralmente homens com apneia têm testosterona mais baixa, é por isso que reduz o libido, e você fala, vou dar testosterona pro cara, só piora a apneia. Testosterona só piora a apneia, é difícil de resolver. Você tenta consertar de um lado, você... Essa é uma coisa um pouco na moda, né, que você está falando, que normalmente o perfil, né, da população que tem mais apneia, quando a gente estuda, a gente pensa no homem de idade mais avançada, de certa forma obeso, né, com algumas características, mas a gente tem notado um aumento de apneia em homens jovens, às vezes magros, até com o aumento do tecido muscular, né, mais fortes. Exato. E a gente tem observado essa incidência aumentada da testosterona sendo usada, não só testosterona, né, mas anabolizante de uma forma geral, até mesmo porque isso modifica a via aérea, né? Não só do ponto de vista hormonal, mas também ali vai aumentar o tônus, a anatomia vai ficar mais restrito, tendo mais apneia. Então, tem mudado, obviamente não é tanto quanto o fator de risco mais clássico, né, que a gente conhece. A gente tem observado esse aumento de incidência nessa população, que não seria o perfil que a gente está acostumado, mas que tem tido mais apneia por uso de anabolizante. Inclusive, já que você citou o uso do anabolizante, voltando ao tema do filme A Insônia, anabolizante causa insônia. Sim. O uso é sintoma característico de marombado, tem insônia. Então é tudo um ciclo, é uma coisa só, né? A gente até tem essa condição, inclusive, que a gente chama de insônia comórbida, né? Ou combisa, né? Que é justamente a condição do paciente que tem as duas coisas, insônia e apneia do sono. Isso é muito comum, né? É óbvio que a gente tem que tentar entender, né? Naquela pessoa qual que é o problema maior, mas é uma coisa que a gente tem entendido melhor e tem enfrentado com bastante prevalência na população, essa coexistência dos dois problemas, né? E talvez por um motivo em comum, né? Não necessariamente como anabolizante, mas por outros motivos também, né? E a gente está falando bastante da apneia obstrutiva e da insônia, só que existem várias parassonias, né? Vários outros distúrbios associados ao sono, né? Eu lembro que é uma quantidade bem alarmante. Quantos são aproximadamente que a gente conhece? Não saberia quantificar. Mas a gente tem muitos distúrbios do sono, né? Digamos assim, os principais são de fato a insônia e a apneia, né? Mas você citou a parassonia. A parassonia é uma definição que a gente chama de uma intrusão de um comportamento de vigília, ou seja, o comportamento de estar acordado durante o sono.
Então, o paciente está dormindo, ou seja, a pessoa está dormindo, mas ela está tendo um comportamento que a gente não espera, né? De consciência, entre aspas, né? Falando. Vigília, falando, andando, né? Se comunicando de qualquer forma, né? Então, esse é um outro distúrbio importante. A gente tem a síndrome das pernas inquietas, Distúrbios de né? dormir, A própria sonolência diurna. sonolência diurna associada, por exemplo, a essa restrição crônica, né, do sono que a gente passa, que não é necessariamente uma doença, mas é uma condição que vai ter repercussões, né? Então, que é uma consequência de como a gente vive, é um outro distúrbio, né? Então, são vários aí que acabam afetando o nosso dia a dia. Tem múltiplos grupos, né, que são classificados, né? Mas são mais raros, né? E são as parassonias, elas na sua vasta maioria, elas são benignas, né? Acontecem mais na infância, né? De falar dormindo, tal. E eles têm uma penetração familiar importante. Então, normalmente tem o traço genético. Então, alguém na família tinha esse problema de falar dormindo e as crianças também têm, tal. Tá. Mas eles são exacerbados quando você tem uma má qualidade do sono como um todo. Então, elas são exacerbadas quando você tem ou uma perturbação do sono, da higiene do sono, irregularidades, duração do sono, ou quando você tem doenças do sono de fato associadas, né? Seja apneia do sono, seja movimento, né? Como pernas inquietas, né? Tá? Aí as pessoas acabam tendo mais, né, essas parassonias, né? Eu tive alguns episódios associados com privação de sono. Então, semanas que eu dormi muito pouco, eu tive episódio de sonambulismo, de levantar. E eu costumo falar também, nesses episódios, quando eu tenho um período de sono muito restrito, tipo, se a semana inteira dormindo muito mal, aí eu falo mais. E bruxismo, né? Bruxismo também. Bruxismo também. Bruxismo também. Eu li que tem mais de 70 tipos diferentes de distúrbios do sono e, de acordo com a OMS, 40% de toda a população tem no mínimo um desses mais 70. Não, é absurdo a prevalência, né, tá, de distúrbios do sono porque a gente desaprendeu a dormir bem, né? É absurdo. E também não só as telas, mas o vício desordenado em cafeína e nicotina, que são estimulantes. E os outros estimulantes, né, que a gente hoje, mesmo medicamentoso, né? Então, o acesso a medicações estimulantes, né, para você ficar mais tempo acordado, estudar melhor, se concentrar melhor, né? Tá? Tudo aquilo hoje, né, você vai olhar, é assustador o quanto que isto está em uso e o quanto isto está, né, prevalente, né, na população mais jovem. Né? Dentro das parassonias, eu queria ainda apontar uma que é muito comum, né? E é muito apontado e muito questionado na população mais jovem e que tem esses problemas de falta de sono, né? Quando tem pouco tempo de dormir, de ritmicidade, de higiene do sono, que é o terror noturno, que é a paralisia do sono. A paralisia do sono, ela é um evento que ocorre primordialmente no sono REM. No sono REM é o sono dos movimentos rápidos dos olhos, onde a gente tem uma atividade cerebral intensa, mas justamente para a gente não executar o que a gente está sonhando, a gente tem uma atonia muscular. Ok, tá, tudo certo. Só que quem tem privação de sono, quem teve, assim, dias seguidos de muito tempo, a gente precisa do sono REM. E o nosso corpo vai entrar em sono REM assim que ele tiver condições de deitar. E aí ele não vai esperar um primeiro ciclo completo, ele entra até antes do tempo padrão, né, que você demoraria. Você hoje, né, você começa a dormir o seu primeiro ciclo REM depois de 1 hora e meia, mais ou menos, né? Tá. Se você teve privação de sono com pouco tempo REM em dias anteriores, o seu cérebro vai querer fazer o REM a qualquer custo. Então, você mal dormiu, 5 minutos depois você está entrando em REM, certo? Porque eu preciso garantir o meu REM hoje. Tá. Atonia muscular. E aí, como você está numa fase mais superficial ainda do sono, e aí entrando em REM nessa transição, qualquer estímulo externo ainda consegue te despertar. Então, você acaba conscientizando. Só que o seu cérebro não quer sair do REM e não consegue desfazer essa paralisia muscular. Então, você acorda, você escuta tudo,
mas você não consegue abrir o olho, você não consegue se mexer, você não consegue falar com ninguém, você não consegue virar de lado, você não consegue fazer nada. Isso parece durar uma eternidade, mas depois de 1 minuto ou 2, ou com um segundo estímulo, né? Seja alguém batendo em você, ou um outro estímulo acústico, você acorda de vez, né? Mas esse tempo, né, para você é uma eternidade e você fica, né, tá, aterrorizado, né, ficando realmente paralisado, né? E essa paralisia do sono, ela é muito comum. E dá até as alucinações, né? As pessoas falam que sentem uma pessoa sentada aqui no peito, sente uma mão. Que são os desenhos, né, hoje dos pesadelos ou da paralisia de sono, se você vai olhar, né, na arte, é um dos desenhos famosos, né, que tem o sono. É um quadro, sim, sim, é um quadro famoso. Eu tive paralisia do sono uma vez. E foi muito interessante. Eu demorei pra entender que era paralisia do sono, porque eu lembro de eu estar deitada. Aí meu amigo abriu a porta do meu quarto, ele morava na mesma república que eu. Era o dia do aniversário dele. E ele chegou, me deu bom dia, me deu um no braço. E eu pensei, nossa, no aniversário dele, eu não dei parabéns. E ele foi embora, né? Tudo normal assim. E aí, ok. Aí depois, quando eu levantei, eu vi que a porta do quarto tava trancada. Aí eu falei com ele, falei, você foi no meu quarto hoje? Ele falou, não. E eu falei, engraçado. Porque eu tive fortemente a impressão, e foi exatamente isso. Eu vi ele entrar, falar comigo, ele deitou a cabeça no meu peito, e por isso que eu pensei, nossa, acho que foi uma paralisia do sono, porque tem esse sintoma referido, de sentir a pressão no peito. Eu senti ele deitar pra me abraçar e ir embora. Essa foi a minha paralisia do sono. Aí eu acho que eu tava preocupada de esquecer o aniversário dele, aí acabou sendo esse sonho. Aí não foi. Esse sonho associável mesmo, né? E essa questão de entrar no sono REM muito rápido, eu também já experimentei isso na época da graduação. Teve uma aula que eu tava lá, eu queria muito ficar acordada, mas cada vez que eu piscava era um sonho, assim. Eu piscava, o professor tava começando uma frase, eu abri o olho, ele tava terminando a frase, eu tinha sonhado nesse intervalo. Piscava, sonhava. A necessidade de recuperar. Muitas histórias de abduções alienígenas. No final, depois de muita investigação, a resposta comum é: provavelmente essa pessoa só teve uma paralisia do sono muito doida. Sim, Pois sim. é. Recentemente, um amigo nosso relatou isso. Nós temos um amigo que ele odeia dormir. Ele dorme uma vez a cada 3 meses só. E Não é possível. E aí foi engraçado, porque ele relatou, nossa, outro dia eu tinha dormido, sei lá, 2 horas numa noite, tinha ficado 2 dias sem dormir, e aí eu cheguei na biblioteca, deitei no puff e imediatamente comecei a sonhar. Por isso então. A gente tem um nome para isso, a gente chama disso REM rebote, né? A pessoa precisa garantir, porque é uma fase do sono muito importante, né? Para a questão de fixação de memória, para a questão da estabilização do humor. A gente ainda não entende muito bem as funções dos sonhos, né? Mas também é a fase que a gente sonha, né? A grande maioria dos sonhos acontece nessa fase, né? Então, é uma fase muito importante, né? E sono é uma questão de sobrevivência, né? Então acho que é por isso que ele vem a qualquer custo. Porque se a gente não dorme, a gente não consegue sobreviver. É uma necessidade, acho que muito basal, né? Talvez também é uma correlação aí que o filme faz, durante muito tempo, e a gente ainda enfrenta isso. Por que é tão prevalente, né, os problemas do sono? Porque durante muito tempo foi divulgado o discurso de que dormir é uma perda de tempo. Sim. Né? Que dormir é um momento que você não é produtivo, que dormir é um momento que você não está inserido, né, na sociedade, e isso, sem dúvida nenhuma, está enraizado, de certa forma, como a gente vive, né, e acaba gerando todas as repercussões, né. Eu acho que, de certa forma, tudo gira em torno para a gente dormir menos, né. Tem nesse livro mesmo que eu citei, ele cita um pássaro, né, que é um pássaro que mora nos Estados Unidos e ele faz uma migração do Alasca ao México, né? E essa migração dura alguns meses, né? Acho que 3 meses. E durante esse período, esse pássaro ele consegue ficar dias sem dormir, né? Aproximadamente uns 7 dias sem dormir. E isso permite com que eles voem e, ao mesmo tempo, procurem alimento e tudo mais. E o Pentágono, nos últimos anos, tem gastado bilhões estudando esse pássaro para tentar criar métodos para a gente precisar dormir menos, né? E é um pouco a visão, né, que a sociedade tem, na verdade, não de promover um sono adequado, e às vezes sim de
tentar tirar isso, né? E é por isso que eu falo que esse filme ele tem essa sacada de correlação da sociedade com o sono, que é interessante. Mas a gente precisa entender que não, na verdade o sono é um momento que a gente precisa de descanso, né? E que vários ajustes vão acontecer lá. A gente tem, né? Não é uma coisa tão, não é uma coisa tão antiga, né? Mas a descoberta do sistema linfático, né? Que é o sistema, entre aspas, linfático do cérebro, né? Em que é feita a metabolização de várias toxinas, né? E a gente hoje já entende que, por exemplo, vários distúrbios relacionados a demência, Alzheimer, por exemplo, tem uma correlação com o acúmulo dessas toxinas no nosso cérebro. E se aventa, né, a hipótese, por exemplo, será que esses problemas não têm também uma correlação com dormir mal durante anos? Óbvio que era multifatorial, né? Mas a gente vai entendendo ao longo do tempo que o sono, ele tá aí por um motivo, né? A gente precisa dormir bem, né? Só que a pressão é justamente o contrário, né? É o tempo todo puxando do outro lado. Esse filme ele tem um tema anarquista muito forte e a pressão para reduzir o sono é a pressão da lógica do lucro. Sim. Sim. Exatamente, o 24/7, né? Sim. Toda essa questão de você precisa trabalhar o tempo todo, que você precisa produzir o tempo todo. Um pouco negando a parte pré-moderna, né? Que é as estações, o ciclo dia e noite, né? A gente tem negando isso, só que a gente, como ser humano, faz parte dessa lógica do ciclo, né? A gente produz, descansa, tem o ciclo vigília e sono, né? Só que, de certa forma, esse tema anarquista capta muito bem, porque é uma característica do capitalismo, né? Enfim. Sim. A gente, ao invés de tentar criar condições para as pessoas dormirem mais, né, ao invés de a gente tentar criar direitos, amparo, alguma coisa desse tipo, a gente tenta extinguir a necessidade do sono, né, fazer o oposto. E existem alguns efeitos, né, às vezes as pessoas conseguem ficar acordadas usando estimulantes, usando energéticos, mas também acontece depois essa necessidade desse rebote do mesmo jeito, não acontece? Sim, é porque pelo menos, talvez o Pentágono consiga, mas até agora isso não é possível, né? Poucos dias de sono, sem sono, de fato, para um ser humano, pode ser fatal, ao ponto que isso não é de agora, né? Mas, por exemplo... Um método de tortura. Método de tortura, durante séculos, né? Para instabilizar e deixar o paciente, o preso, o prisioneiro, insensibilizado, né? Ou de você, né, desde o século passado, em que você conseguiria monitorização eletroencefalográfica, né, e acompanhar as fases do sono, né, de você despertar a pessoa no sono REM, quando ela inicia no sono REM, era um método de tortura usado em todas as prisões que você possa imaginar de todos os países, né, tá? Mais civilizados que você conhece, tá? Todos eles usaram isso, né? E hoje é proibido fazer pesquisa de insônia induzida, né, por esses períodos prolongados ou de privação de sono e privação de sono REM prolongado. É proibido, tá? É considerado antiético qualquer pesquisa que se faça, né, tá? Nesse sentido, né? Faz sentido. Então, no caso, tem que estudar as pessoas que já têm insônia, né, ao invés de induzir. Mas mesmo essas têm sono REM, mesmo essas têm induzir. Se você olhar, você vai somando as pessoas com insônia, dependendo, né? Você vai somando quanto elas vão dormindo nas 24 horas, você vai descobrir que elas estão dormindo 7 horas durante as 24 horas. Só não necessariamente no período noturno, né? Onde todo mundo estaria esperando que você estaria dormindo, né? Essas pessoas, elas acordam às 5 da manhã, daí às 10 até às 11 elas dão uma cochiladinha, aí almoçam meio-dia, do meio-dia até às 3 dão uma cochiladinha, aí eles vão dar uma andada, não sei o quê, aí às 7 horas eles ficam em frente da televisão cochilandinho, né? Aí às 10 vão para a cama, ou às 11 vão para cá, porque aí não estão com sono, né? E das 11 até às 4 vão dormir, e aí se você vai somar, eles tiveram 7 horas de sono, cochilandinho, né? Um sono ruim, né? Um sono a percepção dele é de um sono ruim, mas de fato ele garante, de certa forma,
Essa parte importante da nossa fisiologia, né? Porque não é possível. E sem a continuidade, sem você ter a sequência, né? E quanto tempo é possível uma pessoa sobreviver sem dormir? Olha, esses Tem uns negócios de 3, com 72 horas você começa a ter realmente efeitos psicóticos, né, tá? E começa a ter, né, tá? Alterações maiores, né? Não é um estudo eticamente correto, né, para a gente garantir dados bem específicos, mas essa questão da indução de psicose, uma sensibilidade emocional importante, né, que normalmente é feito em... O que a gente tem documentado muito sobre isso são documentos de tortura, né? A gente tem dados, por exemplo, sobre o rato. Por exemplo, o rato, ele consegue ficar dormindo aproximadamente até 7 dias, né? Depois disso, ele morre. É longo ainda. Sim, mas com um estresse fisiológico absurdo, né? Mas não vai ter tido os efeitos antes, né? razoável, né? Sim, mas ser humano a gente não tem esse dado assim muito claro, justamente por todos os impactos que isso pode gerar, mas sem dúvida nenhuma, se fosse possível, a pessoa morre, né, sem sono. A informação que circulou na internet tem tipo 11 dias, alguma coisa assim. Não sei. Eu não saberia te dizer exatamente. Eu também não sei, só é uma informação que eu vi circulando, não conheço o fundamento dela. Mas foi interessante que você citou rato e você citou pesquisa. Para nós, a melatonina é um hormônio do sono. Para o rato, não. Para o rato, a melatonina é o hormônio da atividade, é o hormônio da vigília, porque ratos são noturnos. Eles são noturnos. E aí tem uma questão que problematiza muito grande parte da pesquisa científica feita, porque você vai lá, fiz esse protocolo experimental, aí você pergunta, que hora você fez? Fiz às 9 da manhã. Por quê? Foi a hora que eu cheguei no laboratório. Tá, mas aí todo o seu grupo experimental tá privado de sono, porque ratos são noturnos. Sim. Então, todo esse dado que você está obtendo, fazendo experimento de dia, é dado contaminado, com privação de sono. Sim. Qual que é o valor desse dado? É um viés Então, absurdo, né? Se você realmente quer estudar, ter o rato como modelo, você não tem escolha, você tem que fazer o experimento de madrugada. Ou inverter o ciclo com biotéria, é um pouquinho mais fácil, Marcelo. Mas tem casos em que, por exemplo, se você precisa comparar o que está acontecendo de dia e de noite com o mesmo animal, que é diferente, e não tem como. Sim. Nesse caso tem que ir de noite. Que nem foi o que aconteceu no meu mestrado. No meu mestrado eu tinha que fazer o experimento com o rato 1 da tarde, e aí com camundongo no caso, 1 da tarde, e aí depois tinha que voltar e vir fazer com o mesmo animal 1 da manhã. Ai, que bom. Nossa, você escolheu a dedo, né? O seu mestrado, né? Tá certo. Escolheu assim, nossa! E esse é um problema de rigor de método muito prevalente no mundo inteiro. As pessoas não controlam o Zeitgeber do experimento. Sim. Não controlam. Foi 10 da manhã. Não tá valendo. O bicho tá privado de sono. Sim. Volta, faz o experimento todo, faz às 3 da manhã. E aí conta. Esse é um problema muito grande. E aí também é um problema para quem está pesquisando, né? Porque você não tem escolha, você tem que se privar de sono para vir para o laboratório fazer o negócio. Gerando problema que está falando. A solução seria achar um modelo animal que não é noturno? Seria. Não conheço um modelo animal que não é noturno. Rato é noturno, camundongo é noturno, coelho é noturno também. Não conheço. Cachorro de um. Peixe. Pior que difere também. Não sei se zebrafish é disso noturno. Acho que é de urno. Acho que é de olho. Tem muita pesquisa, né? Zebrafish. Acho que é animal de urno. Essas coisas, né? E aí você tá lá escrevendo o seu artigo, você tá escrevendo o seu artigo sobre o Tyler Durden. Porque o bicho sono. Você sobe com música, né? Mulheres também, tem bastante pesquisas de som de som. Sim. Gente, e nós falamos então sobre os transtornos associados ao sono e como é que a gente conserta eles, né? Que é aí que entra uma parte do trabalho que vocês fazem lá no laboratório de vocês com o sono. Como que conserta a apneia obstrutiva quando vocês detectam que o paciente tem isso? Eu acho que primeiro a gente tem que fazer um bom diagnóstico, né? Assim, na medicina, acho que tudo passa por um bom diagnóstico, né? Isso vai vir através da anamnese, da história do paciente, do perfil do paciente, do exame físico, né? E aí, como a gente falou, né? O paciente
especificamente o paciente que tem apneia obstrutiva, ele tem certos perfis, né? Se é na criança, se é no adulto, e entender um pouco melhor isso vai ajudar bastante no tratamento, porque não existe um tratamento que vai funcionar para todos, né? Nas crianças, sim, é muito prevalente o aumento da adenoide e da amígdala, isso pode ser uma correção, por exemplo, cirúrgica, né? No adulto, como a gente falou, né, os fatores de risco às vezes são outros, a obesidade, mudar isso, né? Na idade, às vezes não dá para mexer, né? Pelo menos ainda não conseguimos uma forma de fazer isso. Corrigir certas alterações anatômicas, né, que podem estar atuando na causa, mas existem, talvez o nosso tratamento padrão ouro para a apneia obstrutiva do sono, são os suportes ventilatórios com pressão positiva, né? O mais comum de todos é o CPAP, que ele tem uma pressão na via aérea que ele garante que a via aérea fique pérvia, né? Ou seja, fique aberta, não tendo aqueles eventos tanto do ronco quanto da apneia, né? Esse é um panorama, né, geral. Mas sem dúvida nenhuma, se a gente for ser mais abrangente ainda, acho que talvez esse seja uma orientação bastante bacana para a gente pensar em população, né? É a higiene do sono, né? A higiene do sono ela vai perfazer não só os distúrbios obstrutivos, mas muitos outros, como a parassonia que a gente comentou, a própria insônia, né? Então, que é um conjunto que a gente tem como orientações do que a professora falou que a gente veio desaprendendo, né? Mas que a gente tenta reinserir, reeducar e pensar junto com os pacientes no que não está bacana, né? No que a pessoa faz no dia, durante o dia, e o que ela faz pré-dormir, o que ela faz no ambiente que ela dorme, à noite, para tentar permitir uma qualidade melhor do sono, né? E tem vários, né? Desde revisão no quarto, né? O uso de telas, né? Sem dúvida nenhuma, antes de dormir, por volta de 2 horas antes de dormir, por conta da luminosidade, né? Que atrapalha justamente na melatonina. Temos também o ambiente lá dentro do quarto um pouco melhor em relação à luminosidade, então o ideal é que seja totalmente escuro, né, com um mínimo de estímulo sonoro também e visual possível. A questão da temperatura, né, nem sempre a gente consegue isso, né, principalmente no Brasil, que é um país bastante quente, e a difusão de ar-condicionado, né, de refrigeração não é tão, assim, popular, né, não é de fácil acesso, mas a temperatura influencia muito. Uma coisa que a professora estava dizendo que é muito importante, que é a ritmicidade, né? Ter a gente brinca, né? O despertador é importante para acordar, né? Mas ele é ainda mais importante para dormir, né? Você ter um horário específico para ir deitar, sempre tentar se fixar nisso e ter uma rotina, isso vai ajudar na indução do sono, né? E ao longo do dia, a gente foi falando sobre isso, né? A alimentação, ser uma alimentação saudável, a atividade física. Se a gente puder escolher um horário para atividade física que não seja uma atividade física muito intensa, muito próximo da hora de dormir, porque isso vai aumentar a frequência cardíaca, pode dificultar tanto a indução quanto a manutenção do sono. O som, a luz natural logo cedo, né? Para você marcar de novo, né? Essa ritmicidade, né? Então, como falta para nós a indução, a luz natural, né? A gente vai perdendo de novo, igual o bebê, né? Tá? Você não bota o bebezinho quando mal que ele nasce, nas primeiras semanas, nos primeiros dias, você não bota ele, né? Tá? Logo cedo, lá de manhã, para tomar um solzinho, né? Tá? E dar uma escurecida quando é para ele fazer o cochilo, né? É para ele aprender a ter luz, claridade, escuridão, dormir, né? Ele começa a ter. Então, a gente hoje perdeu, né? Esse zeitgeber da luz natural, né? Então, né? A gente hoje reorienta, né? Tá de manhãzinha, fica 10 minutos na claridade, 15 minutos na claridade, né? Tá? Evita de usar óculos de sol durante o dia para você ter essa percepção de claridade, né? Quando você está fora, em ambientes externos. Né? Consumir menos estimulantes, né? A felina, a gente tem uma noção. O Brasil é muito comum, né? A gente toma um cafezinho antes de dormir e as pessoas acham
Que as pessoas, e as Só pessoas estamos dando risada por piadas internas. As pessoas acham que isso não tem nenhum tipo de efeito, mas tem, né? A cafeína tem uma meia-vida aproximadamente 8 horas, né? Então, qualquer cafeína após as 16 horas da tarde, ela vai, talvez não impacte você induzir, mas com certeza a qualidade do sono, as fases do sono podem estar prejudicadas, né? E não subestimar o quanto a gente tem de cafeína no Guaraná, Nas outras coisas, na Coca-Cola, né? Tá? Em remédios, Sim, antiarticulares. É muito comum, né, remédio ter cafeína. Pra ele não induzir o sono. Enfim, tem essas questões, realmente. No meu quarto eu tenho luz amarela no meu quarto. Eu tiro a luz branca. A luz branca eu já acho extremamente feia, mas é desconfortável para dormir também. Aí eu substituo por luz amarela. Muito melhor. Eu ia colocar luz vermelha, só que ia ficar parecendo uma balada. Não, vou colocar a luz amarela mesmo. Eu costumo acordar muito cedo, então eu durmo de janela aberta. E tem épocas que eu acordo com a luz. Realmente. Sim. Aí eu tenho um despertar muito mais suave. Quando eu acordo com o despertador, eu acordo, parece que eu fui atropelada. Aí quando eu tenho despertar com a luz, é um processo muito melhor, assim. Porque você voltou para a sua ritmicidade natural, né? Foi uma coisa que te tirou de onde você estava, né? Sim, é muito abrupto, né? Sim, O despertador. Muito abrupto. Mas o brasileiro tem essa cultura de tomar muito café. E a gente recebeu no mês passado um estudante de intercâmbio egípcio. E ele ficou um pouco alarmado com a quantidade de café que a gente toma, assim, que a gente toma realmente muito café. Toma de manhã, aí toma no meio da manhã, né? Eu tomo um cafezinho ali só para continuar as tarefas, toma depois do almoço, aí toma um de tarde. E assim, vai virando uma bola de neve, né? Porque vai criando resistência, né? Os receptores vão criando resistência, aí você fica tolerante, né? A cafeína, aí você vai precisando usar mais, né? É até recomendado certos períodos de desintoxicação, né? De cafeína, né? Até mesmo para ela ter um efeito, né, em você. E teoricamente, se você... É uma cultura nossa, né? Mas se você dormiu bem, não tem por que você tomar café de manhã, né? Você vai acordar totalmente disposto, né? Se você dormiu bem. E a gente aprende a fazer essa associação de tomar o café para despertar, né? Sim. Então é uma coisa. Esse detox de café, vocês dão uma recomendação para os pacientes de quanto tempo? Eu acho que isso vai depender, né, do paciente, se é uma coisa que é um problema para ele, né? Eu acho que mais do que o detox, eu acho que é orientar A diminuir em geral? a diminuir, principalmente os horários, ficar atentos em relação a isso, a atenção principalmente em relação às outras coisas que tem cafeína, né? Que essa é uma coisa comum, né? A pessoa, não tomo café, mas usa um monte de chá preto, né? Que tem cafeína, enfim. Acho que é mais nisso. Uma recomendação que existe em alguns protocolos de desintoxicação é usar cafeína 3 dias, ficar 2 dias sem. Isso já, teoricamente, geraria uma redução da tolerância dos receptores, né? Mas isso não é necessariamente obrigatório. Legal. Quando eu fiquei tomando, eu já fiz uma desintoxicação completa de cafeína. Os primeiros 3 dias eu fiquei com enxaqueca o dia inteiro. Sim, tem esse efeito. Com certeza. Isso vai ter que ser avisado para a pessoa, porque quando ela ficar sem, ela vai ter uma certa crise de abstinência, né? E isso pode ser manifestado com o que você falei, uma certa indisposição, né? Desconforto. Bom, gente, acho que então ficamos por aqui. Agradeço muito a participação de vocês dois, foi muito bom tê-los aqui. Eu vi que vocês trouxeram também o panfletinho da Semana do Sono. Se vocês quiserem comentar sobre as atividades de vocês, fiquem muito à vontade também. E aí a gente já segue para o encerramento. Tá bom. Bom, é muito bom esse bate-papo. Acho que é muito legal, né? Tá? Poder, né? Assim, abranger todas essas coisas. Quanto a essas nossas atividades, né, dessa cartilha, justamente tentando melhorar a percepção da importância do sono, né? A Sociedade Mundial de Sono, ela criou um dia de alerta ao sono, e aqui no Brasil esse dia ele foi estendido para uma semana de sono. Então, todo ano, na época de março, meados de março, tem a semana de sono, sobre conscientizações, né, ações de conscientização, né, de
divulgação de bons hábitos, né? O que você pode fazer para melhorar, justamente para a gente tirar esse estigma de que dormir não tem importância e quanto menos você dorme, melhor você está, né? Então, é para a gente tirar essa percepção e para as pessoas olharem com mais cuidado, né? Dormir não é simplesmente não estar acordado, acontece um monte de coisas enquanto você está dormindo que é muito importante para o nosso bem-estar, né? Então, você tem que cuidar do sono, como você cuida da sua saúde, né? Como uma base da saúde. Então, né? Tem essas cartilhas que todo ano são lançados nesta semana e que a gente faz as ações aqui, né? Tá no campus, né? Na cidade, em rádios, né? A gente vai alertando e fazendo divulgações. Legal. Aí é muito importante, né, fazer essas divulgações. Dá pra ver que vocês trabalham com essa questão da extensão para o público, né? Pela forma que vocês falam, muito articulado, muito entendível, uma forma muito amigável. Então foi um grande prazer ter vocês dois aqui. Muito obrigada pela participação. Obrigada a todo mundo que acompanhou até o final. Se você gostou, recomenda para os amigos. Se você não gostou, deixa um comentário, fala o que a gente pode melhorar. Nós somos um canal aberto, vamos receber o comentário, levar em consideração tudo que for posto. Lembrando que esse daqui é um trabalho voluntário também, que a gente faz para divulgar o conhecimento. Então, muito obrigada a todo mundo que deu essa atenção e tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, E tchau. foi isso. Muito obrigado por nos ouvir. Siga a gente nas redes sociais para não perder o próximo episódio. Nós estamos no Instagram, no @puracaso.cast. Te vejo na próxima.